Voltar à sala de aula depois dos 60 anos deixou de ser exceção e passou a ser política institucional. Isso na Universidade de São Paulo. O programa USP 60+, abre mais de 6.500 vagas em cursos gratuitos para pessoas com 60 anos ou mais. A iniciativa não exige formação prévia e oferece opções em diferentes campi do estado, inclusive no formato híbrido. Para explicar como funciona o USP 60+, quem pode se inscrever e também quais os aspectos e impactos dessa iniciativa, a gente conversa agora com o coordenador do USP 60+, Egídio Doria. Muito bom dia, Egídio. Seja muito bem-vindo aqui ao News Primeira Edição. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Egídio, gostaria de saber, primeiramente, como é que funciona o programa 60+. São cursos regulares, mas eles valem como uma graduação? A pessoa que está em busca disso, ela vai sair graduada ou não? Não sairá graduada. O curso é como ouvinte e tem uma série de impactos positivos. Esse programa existe há mais de 30 anos, ele está vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. E como você falou, esse semestre nós estamos oferecendo 6.800 vagas distribuídas em quase 400 atividades. Atividades da grade curricular, em que o 60+ participa da sala de aula com o aluno da graduação. Então, existe um foco muito grande na questão da intergeracionalidade e os benefícios são recíprocos, tanto para o mais jovem quanto para o mais velho. Atividades da grade cultural, em que são feitas especificamente para o público 60+, atividades esportivas e também palestras e workshops. São diversas oportunidades. Egídio, qual é o perfil predominante desses inscritos? Pessoas que já tiveram formação acadêmica ou quem nunca passou pela universidade? O perfil é muito heterogêneo. Um dos grandes pilares da nossa universidade é a abertura o mais ampla possível. Então, você não precisa ter uma formação prévia para participar de uma atividade do USP 60+. Predominantemente, o público é feminino. Mais de 90% é constituído por mulheres. E, obviamente, as classes sociais variam com a predominância de classes B e C e também classe A. Mas não existe nenhuma obrigação de você ter tido um curso prévio ou você ter uma formação prévia. Então, o curso ele é aberto, a maioria das nossas atividades elas são todas gratuitas e nós temos essa questão do foco de você conviver dentro de uma universidade, o que traz benefícios para a sua saúde física, mental e social. Sobre as áreas mais procuradas, né, Gigi? Você já trouxe que as mulheres são o público principal na busca desse curso, deste programa 60+. Mas exatamente quais são as áreas de maior interesse deste público? Informática, então procura-se muito estar letrado digitalmente. Nós sabemos da importância de você estar incluído digitalmente na sociedade atual. Se você não está incluído digitalmente, você é excluído da sociedade. Artes, história, línguas. Então, essas são as atividades mais procuradas. Mas nós temos um elenco muito grande de atividades. Atividades na área de direito, atividades na área de engenharia, astronomia, matemática. Então, são diversas. Egídio, você falava há pouco sobre a questão dessa relação intergeracional, né? São pessoas de 60 anos ou mais que estão integradas ali ao ambiente universitário, com pessoas mais jovens. Muita gente entra bastante cedo na universidade, inclusive, 17, 18 anos. Como é que tem sido esta relação exatamente desses dois públicos, destes dois mundos? Eu acho que todo mundo ganha de um lado e do outro, né? Certamente. Você consegue desconstruir preconceitos e estereótipos, tanto do mais jovem em relação ao mais velho, e isso impacta positivamente na forma como esse mais jovem vai envelhecer, ele começa a perceber a velhice de uma forma diferente, como também das pessoas mais velhas em relação aos mais jovens. Então, os ganhos são bilaterais. E nós já temos essa experiência, como eu falei, há mais de 30 anos. Então, nós temos muito poucos relatos de aspectos negativos que aconteceram dentro de uma sala de aula, dentro de um campus universitário, relacionados à questão do preconceito. Nós estamos aqui num ambiente controlado, em que existem normas e que as pessoas estão ali com um objetivo comum, que é o de aprender.
Me lembrou até um caso recente, acredito que foi em 2024, me corrija, Egídio, se eu estiver errada, mas era uma senhora que estava fazendo a universidade e ali duas alunas chegaram a falar palavras preconceituosas, né, expressões preconceituosas, dizendo que ela não deveria estar ali. Acabou que foi até investigado este caso, foi um caso de grande repercussão, trazendo justamente à tona dessas pessoas, essa discussão relacionadas a essas pessoas que têm 60 anos ou mais e que estão procurando, sim, uma graduação. Neste caso específico, era uma pessoa que estava fazendo uma graduação de fato. Não era nenhum curso específico ali, esses cursos como esse próprio programa está trazendo. Isso teve um impacto bastante negativo, não somente para esta pessoa que foi afetada, claro, ali no seu psicológico, mas também para a própria universidade, para os alunos que estão ali, não é mesmo? Certamente. E isso demonstra, mais uma vez, o quanto a nossa sociedade é preconceituosa em relação à pessoa mais velha. Hoje nós temos, Larissa, 15,8% da nossa população constituída por indivíduos acima de 60 anos. São quase 34 milhões de pessoas. Nós estamos envelhecendo num ritmo muito rápido. E nós temos que desconstruir esses preconceitos, porque a sociedade inclusiva é uma sociedade melhor para todos. Todos saem lucrando. Então, nós temos que aceitar as nossas diferenças. Nós temos que ser mais inclusivos para nós podermos ganharmos não somente em relação ao outro, mas também em relação a nós mesmos. Nós conseguimos evoluir mais como seres humanos e conseguimos construir uma sociedade melhor para todos. Egídio, ainda sobre este programa, existe alguma adaptação pedagógica ou metodológica para acolher esse público dentro das disciplinas regulares? Nós temos dentro da universidade coordenadores que são extremamente capacitados nesse processo de acolhimento. Como já nós falamos, nós já temos há mais de 30 anos nesse contexto da intergeracionalidade. Não é algo que nós adotamos recentemente. Nós somos pioneiros nesse aspecto aqui dentro do Brasil, provavelmente um dos primeiros no mundo. Hoje muito se fala na questão da intergeracionalidade, mas nós temos que ter cuidado. Não é somente misturar pessoas de diferentes idades dentro de um ambiente. Nós temos que ter regras, nós temos que ter controles, e isso existe dentro aqui da nossa universidade. E tem dado certo? Tem dado muito certo. Tanto que alguns coordenadores se dizem surpresos com a participação dos 60 a mais e o que isso implica no processo de aprendizagem, porque eles trazem experiência, né? Algo que você só adquire vivendo. Há uma vontade, né, uma expectativa também da universidade em ampliar esse tipo de programa, inclusive servir de modelo para outras universidades também brasileiras? Certamente, nós estamos sempre querendo ampliar. Para você ter uma ideia, atualmente nós oferecemos cerca de 10 mil vagas por ano, distribuídas em todos os campi. Somente nesse semestre, nós oferecemos 6.800 vagas. Ou seja, nós tivemos um acréscimo extremamente significativo no número de vagas. E nós sabemos que isso ainda é pouco. A gente pensa assim, nossa, 11 mil vagas é bastante. Não, mas para o contingente de pessoas 60 a mais dentro do estado de São Paulo, isso ainda é pouco. Então, nós estamos sempre fazendo campanhas, fazendo conscientizações para que haja um maior número de oportunidades para a população 60 a mais. Nós temos também, vinculados ao USP 60 a mais, parcerias com outras entidades, em que nós levamos programas para essas entidades, porque muitas vezes a pessoa não tem condições de acessar um campus. Mesmo que seja no formato híbrido, as pessoas têm dificuldade de acessibilidade. Então, ter uma unidade que esteja mais próxima a ela facilita essa participação. Então, nós temos parcerias com outras instituições e que nós levamos temas que são de interesse, obviamente, para a população 60 a mais. Quando a gente fala sobre o modelo híbrido, né, a gente fala também sobre a questão tecnológica, né? Como é que este público tem se adaptado a essa diferenciação? Como é que tem se adaptado a este avanço na tecnologia de fato, né? Porque é preciso ter ali, pelo menos, talvez o seu notebook, ali um acesso à internet, a programas, saber exatamente como, de repente, subir uma atividade. Como é que funciona? Como é que esse público tem se adaptado a esse modelo híbrido? A adaptação tem sido surpreendente. Nós ficamos muito surpresos na época da pandemia, porque os nossos cursos são predominantemente presenciais. Antes da pandemia, totalmente presenciais. Então, durante a pandemia, nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente, para que esse público não ficasse sem um suporte.
ser um suporte que, para eles, naquele momento, como para todos nós, era muito importante. E nós vimos que nós migramos, dentro de 6 meses, primeiros da pandemia, para atividades completamente online. E a participação foi maciça. Nós achávamos que eles não conseguiriam se adaptar, eles se adaptaram. Tiveram auxílios de netos, de filhos, foram atrás por conta própria. Então, nós estamos falando de um pessoal que é 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, que rompe mais uma vez aquele estereótipo daquele indivíduo que ficava isolado, que não tinha iniciativa, que não sabia ir atrás dos seus propósitos ou suas necessidades. Hoje, tendo oportunidade, essas pessoas elas agarram essas oportunidades, elas se adaptam, elas são resilientes, elas conseguem adaptar suas necessidades ao contexto que elas estão vivendo. Inclusive já conseguiam, né, Egídio? Mas a sociedade tem olhado de uma forma diferente, de fato, para as pessoas de 60 anos e mais do que isso, justamente. Porque são pessoas que estão ali muito ativas ainda, né? São pessoas que a gente diz que estão na melhor idade. Então a sociedade também tem se debruçado e olhado com um olhar mais sensível para este público, não de querer colocá-los de lado e colocá-los também como pessoas incapazes, mas de pessoas ativas na sociedade que podem inclusive continuar gerando renda, gerando emprego, gerando muito para a economia do Brasil. São pessoas que ainda estão ativas de fato. Mas eu queria saber com você, Egídio, o que diferencia esse programa USP 60+, de outras iniciativas que são voltadas a esse público idoso no Brasil? O que nos diferencia, primeiro, é a abrangência que nós temos. Nós estamos distribuídos por todo o Estado e no formato híbrido e online de algumas atividades por todo o Brasil. Segundo, é a questão da qualidade das matérias, das disciplinas, das atividades que são oferecidas. Nós temos aqui um elenco muito grande de alta qualificação de coordenadores, professores, que estão oferecendo atividades e que já sabidamente impactam positivamente na qualidade de vida dessas pessoas. Terceiro é que as atividades são completamente gratuitas, né? Então, você consegue atingir uma gama muito maior de indivíduos. E isso faz com que a própria universidade ela torne-se mais inclusiva. Depois é que ela tem a abertura mais ampla possível. Então, você não precisa ter nenhuma formação prévia, como nós falamos anteriormente. E isso é um grande diferencial. E nós temos aqui, dentro de uma própria sala de aula, professores aposentados da universidade, com pessoas que nunca tiveram oportunidade na sua vida de frequentar uma universidade por algum motivo que aconteceu na sua vida. Então, nós estamos aqui dentro de um contexto em que as diferenças se completam. Você não tem somente aquele grupo homogêneo igual. Você tem um grupo diferente em que experiências de vidas foram diferentes, em que ambos estão aprendendo. Então, esses são os nossos grandes diferenciais. Professor, na prática, quais benefícios o senhor observa na saúde mental, física e social desses participantes do programa USP 60+? As diferenças os impactos são muito positivos, Larissa. Do ponto de vista de relação social, você sai da sua casa, você forma novos conhecimentos, você amplia a sua rede social. E nós sabemos que esse é um dos fatores mais positivos para o envelhecimento saudável. Do ponto de vista mental, você melhora a sua autoestima, você tem propósitos, adquire novos propósitos, você diminui o seu risco de depressão, de ansiedade, de solidão. E do ponto de vista de saúde física, você sai da sua casa, você anda no campus, você adquire conhecimento que você acaba empregando na sua vida, e isso melhora também a sua atividade física, a sua dieta, o seu sono, etc. Então, são vários aspectos que são contemplados pelo fato de você estar aqui dentro de um ambiente aprendendo continuamente. Perfeito. Conversamos com o coordenador do USP 60+, Egídio Doria. Muito obrigada, viu, Egídio, por conversar com a gente e por trazer esse esclarecimento sobre este programa tão importante para as pessoas de 60 anos ou mais, mas, claro, para a sociedade como um todo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. E inscrevam-se, as inscrições começaram ontem, cultura.usp.br/USP 60 em números. Muito obrigada.